Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Podem sentar. Muitíssimo obrigado. Quero externar a Deus a minha gratidão por mais uma vez poder estar na sua casa, lhe adorando, bem como sendo útil ao reino desta feita, ministrando a sua poderosa palavra. Agradecendo ao pastor Arnóbio, nosso líder espiritual, pela confiança, como também o pastor Hernande, que está na incumbência desta noite, pela oportunidade a nós facultada, aos nossos companheiros, nossos pares, nosso respeito, a toda a igreja do Senhor, pelo carinho. Queridos, sem mais delongas, capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Efésios, versículos 10 ao 18. Quero compartilhar convosco um texto que nesses dias tem ardido no meu coração, de modo que tem nos levado a meditar e a falar sobre ele, a fim de sermos encorajados e fortalecidos em Deus, para enfrentarmos os dias tão terríveis que a igreja evangélica brasileira está enfrentando, não só aqui, mas em todo o mundo. A igreja de Cristo assim está escrito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Com a graça de Deus, quero meditar convosco sobre o tema destruindo as fortalezas de Satanás com as armas de Deus. Diga comigo, por gentileza: destruindo as fortalezas de Satanás com as armas de Deus. Amados, diante do livro exposto, nós precisamos compreender que ainda no primeiro século, quando a igreja já havia sido estabelecida, Deus levantou grandes homens após a ascensão de Jesus, e homens como Pedro, João, Tiago e outros
foram colunas, foram baluartes, foram empreendedores no reino. E Deus fazia com que a igreja crescesse, ao ponto também de chamar para o apostolado Saulo de Tarso, convertido ao evangelho das entranhas judaicas, também romano de nascimento, e este tornou-se um grande líder. Empreendeu-se em viagens missionárias, levantando igrejas, formando um grande povo na Ásia, na África, na Europa. E um certo tempo, em uma das suas viagens, ele chegou em Éfeso. E ali, aquela cidade foi envolvida em um grande avivamento. Embora inicialmente os 12 varões com quem se encontrou, não havia falado ou ouvido falar no Espírito Santo, mas pela imposição das mãos, pela oração, eles foram cheios, profetizaram. Paulo esteve nesta cidade por um tempo considerável, de quase 3 anos. Mágicos, bruxos, feiticeiros, homens que praticavam a magia negra, o ocultismo, rasgavam os seus próprios livros em praça pública, entregando-se a Jesus. O tempo passou, Paulo, por razões políticas e religiosas, foi preso algumas vezes, e dentre as suas prisões estava pela primeira vez em Roma, em uma casa alugada sob custódia do imperador. É notório que Paulo estava vigiado pela guarda pretoriana do Palácio Imperial, uma guarda de elite formada por 16.000 soldados. No entanto, ele estava livre para receber visitas, para evangelizar e também para escrever. É de lá que ele escreve 4 cartas suas. E a primeira delas é esta, a carta aos Efésios. Uma igreja que ele conheceu de perto, uma igreja que ele vivenciou muitos momentos, mas precisou lhe exortar. E ele introduz esta epístola dizendo da dimensão espiritual que a igreja se encontra. Afinal de contas, é a carta mais eclesiológica que ele escreve. Dentre as 13 que ele fala diretamente, esta é a mais que toca a igreja, é a mais que envolve a doutrina eclesiástica. E ele vai prefaciar, vai saudar, dizendo ser apóstolo, dizendo ser chamado por Deus, mas que nós também fomos chamados e estamos nas regiões celestiais em Cristo. E ele continua descrevendo no capítulo 2 sobre o poder da graça, a graça que salva, que não é merecimento nosso, que não é meritório, não é por obras, mas pela bondade divina, mediante a fé em Cristo, é que fomos alcançados. Paulo fala sobre a reconciliação pelo sangue,
quando na ocasião de ambos os povos, judeus e gentios, ele fez a igreja, quebrando assim a barreira da inimizade, a barreira da separação. Quando no capítulo número 3, ele fala que foi chamado aos gentios como apóstolo, e descreve sobre a unidade da igreja. Fomos chamados em uma só vocação, que há um só Deus e Pai de todos, que há um só Senhor, há um só Espírito, há um só batismo. Ele continua no capítulo 4, exortando a pureza e advertindo, dizendo: não deis lugar ao diabo. Nos conduz a viver uma vida de santidade. Quando ele inicia o capítulo 5, ele vai falar de alguns direitos ou deveres domésticos, sociais e cívicos. Como deve ser o relacionamento entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre servo e senhor. E quando ele inicia o capítulo 6, nesse mesmo entendimento, ele chega a uma conclusão. E quando ele vai fazer as suas considerações finais, ele diz: no demais, irmãos meus. Ou seja, em conclusão a toda a minha fala, eu quero, porém, que vocês estejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E que vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Precisamos conhecer quais são as artimanhas, as sutilezas, as estratégias e os projetos do diabo, a fim de nos prepararmos para combatê-lo. É um inimigo invisível, é um inimigo numeroso, é um inimigo persistente, é um inimigo astuto. Como nunca brincou de ser diabo, nós cristãos também precisamos nunca brincar de ser crente. É perceptível que, a partir do versículo 12, do texto que nós lemos, o capítulo 6, ele vai dizer de forma contundente e expressa que não temos que lutar contra carne e sangue. Não podemos perder tempo com discussões frívolas, com discussões filosóficas puramente humanas. Não precisamos perder tempo, ou não devemos, aleluia, por brigar, por fazer grupos ou facções religiosas dentro da igreja. A nossa guerra, ela é estritamente espiritual. A nossa luta, nós estamos, queridos, não é numa praça pública, não estamos em um parque de diversão, não estamos em um shopping center, nós estamos em uma arena. Foi Pedro que disse: o diabo, vosso adversário. Então ninguém deve brincar com o inimigo. Não estou superestimando o diabo, mas também nós não devemos subestimá-lo.
Como diz o nosso pastor, os extremos são perigosos. Claro. Mas precisamos atentar. Porque Paulo falou de modo muito claro que devemos lutar contra os principados. Os irmãos fazem ideia do que é isto? São os chefes demoníacos superiores. É a ordem mais elevada dos anjos maus. O termo aqui significa detentor do poder satânico. Ele continua a dizer: contra as potestades. São as autoridades que exercem o poder satânico recebido dos principados. Esses são os que saem em linhas de frente, são os comandantes. Embora uma ordem de anjos maus subordinada aos principados, enquanto as potestades ou os principados, eles são superiores e detêm o poder de Satanás, as potestades, elas recebem este poder para executar. O diabo sempre, depois que perdeu a sua única chance, sempre quis imitar a Deus. Como no céu há um poder hierárquico, há uma organização angélica, no mundo espiritual da maldade, também o diabo se organiza. Como no céu há arcanjo, querubins, serafins e anjos ministradores, no mundo infernal há também uma organização. Paulo traz tudo isto aqui e continua dizendo: contra os príncipes das trevas deste século. São os dominadores das trevas que regem este mundo, que regem este século. Mundo no sentido de modo de viver, mundo no sentido de sistema pecaminoso, sistema dominado pelo diabo. Não foi o próprio Paulo que disse em Coríntios, capítulo 4, versículo 4, da sua segunda carta? O Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Foi Jesus quem disse: basta cada dia o seu mal. João escreveu: o mundo jaz no maligno. A única diferença é que a igreja está em uma dimensão espiritual, para combater, aleluia, o mundo da maldade. A igreja precisa reconhecer, aleluia, a sua dimensão espiritual. É lutar contra alguém que você não vê. Não tem muito tempo, mas o diabo se apresentava como diabo. Se desenhava alguém com chifres, com uma cauda, com uma lança tridente. Mas sabe como domina o diabo? Presidindo regiões, atividades educacionais, instituições políticas e também religiosas.
atraindo ao pecado, à iniquidade, à imoralidade, à ignorância, à idolatria, esfriando, desanimando, colocando irmão contra irmão, para nos desviar do foco, que é a batalha contra a maldade. Ele continua dizendo: contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. As forças invisíveis do mal, as hordas ou as forças de demônios em geral. Mesmo demônios comuns são diferentes uns dos outros em maldade. Lembra quando Jesus disse, parafraseando, quando alguém se desvia, quando alguém se afasta da comunhão com Deus, quando alguém perde o propósito de vida, que o diabo ou sai demônios da vida dele, ou melhor, quando ele perde o Espírito de Deus, e os demônios veem a casa varrida, organizada, 7 espíritos piores do que ele. O que implica dizer é que há entre eles autoridades e poderes delegadas, cada um com a sua força. E para que eu estou dizendo isto? É porque Paulo, além de tratar, ele diz, portanto. Em outras palavras, conhecendo que o poder satânico tem a sua organização, conhecendo que o diabo detém os principados, as potestades, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para o quê? Para resistir no dia mau. Resiliência é a resistência que precisamos ter para enfrentar as intempéries, as dificuldades, os problemas, as tribulações, as tentações e também as artimanhas de Satanás. Estais, pois, firmes, cingidos, primeira arma, o cinto da verdade. Toda falta de verdade deixa o crente vulnerável ao inimigo. A mentira é uma arma do diabo. Foi Jesus quem disse no capítulo 8 do Evangelho de João, que ele, o diabo, é o pai da mentira, que nunca se firmou na verdade, é homicida desde o princípio. Nessa mesma carta, Paulo diz, deixando a mentira e falando a verdade um para com o outro. Glória a Deus. Infelizmente, ainda encontramos crentes que se utilizam de artifícios, de artimanhas, para não dizer a palavra certa, de mentira, de falsidade,
de engano. E a primeira arma que devemos estar revestidos para desfazer a fortaleza ou as fortalezas de Satã é o cinto da verdade. O cinturão era responsável no exército romano para segurar toda a armadura, e nela, aleluia, estava a espada. A segunda arma, aleluia, ainda no versículo 14, a couraça da justiça. Esta couraça feita de couro protegia os órgãos vitais, aleluia, em especial o coração. Coração aqui não é apenas, aleluia, o órgão, aleluia, que bombeia o sangue. Não, é o homem interior, aleluia. Coração aqui, aleluia, é a vida interior. É uma arma que devemos ter, aleluia. Foi o sábio Salomão quem disse: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aleluia. Foi o salmista quem disse: escondi a tua palavra no meu coração. Aleluia. Precisamos não ter apenas o cinto da verdade, mas a couraça da justiça para proteger o nosso coração. Isso fala, além de justiça, fala de santidade, de um coração guardado para aquilo que é de Deus. Aleluia. A terceira arma, ele disse: calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Pés fala de firmeza no terreno. O evangelho que produz paz. Esta deve ser a nossa habilidade contra o diabo. Se utilizar do evangelho, se utilizar do que está escrito, se utilizar do que Jesus ensinou, se utilizar da doutrina dos apóstolos, se utilizar daquilo que foi ratificado à igreja. Aleluia. Os princípios cristãos, os princípios bíblicos, aleluia, vétero e neotestamentário. Glória a Deus. Na antiguidade, um soldado usava um calçado com uma espécie de cravos na sola para os terrenos escorregadios, para dar firmeza, para dar habilidade. Isto é o evangelho que nos firma. Tem muitos crentes, aleluia, que estão, aleluia, tentando se firmar, mas sem esta base. Este será levado por qualquer vento de doutrina. E Paulo disse: nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aleluia. São homens que estão firmados na tradição de seus pais. Aleluia. Mas o que a Bíblia nos exorta nesta noite é estar firmado no evangelho. Aleluia. O evangelho de Cristo é a base, é a firmeza. Então se calce, aleluia, para que você também possa produzir paz. Produzir paz no meio da guerra. Parece antagônico, parece paradoxal, parece ser antônimo, aleluia. Mas esta é a nossa responsabilidade. Enquanto o diabo lá fora vira tudo de cabeça para baixo, nós cristãos, revestidos da armadura de Deus, precisamos transmitir a paz que excede todo entendimento. É uma das nossas aparelhagens. No versículo 16, ele fala da quarta arma, o escudo da fé. 1,60 m de altura, aproximadamente 70 centímetros de largura, aproximadamente.
era o escudo que os soldados se utilizavam. É interessante que, na época das brigas, dos jogos, do esporte, lá nas arenas, os gladiadores tinham, e Paulo tinha esta visão. Paulo era romano, conhecia bem o ofício do soldado, a estratégia de guerra. E eles, em círculo, se juntavam, se agachavam para proteger o corpo, porque os dardos inflamados na ponta da flecha ou da lança tinha um instrumento de breu com um produto inflamável. Eles ateavam fogo na ponta da lança ou da flecha e ateavam, incendiavam cidades, matavam exércitos inteiros. No mundo espiritual também é assim. As setas diabólicas, as lanças do diabo. Mas para você se proteger, precisa do escudo da fé. Glória a Deus. É a fé que uma vez foi dada aos santos, disse o escritor Judas. A fé inabalável. A fé que o diabo não pode tirar, porque ele não toca o nosso coração. Esse escudo, ele é protetor, porque nos defende desses dardos do diabo. Mas ele continua, e no versículo 17, ele fala da quinta arma, o capacete da salvação. Protegia a cabeça, protegia a mente. Não foi o que Paulo disse aos Romanos? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Precisamos ser uma igreja sadia, uma igreja racional. Precisamos usar o nosso intelecto, a nossa razão, preparar a nossa mente para não ser enganados com palavras, com ideologias, o que muitas religiões pregam, que teoricamente parece ser bonito. O amor, a bondade, a irmandade, tentando ludibriar a mente de muita gente. Proteja a sua cabeça, a sua mente. Tenha a mente de Cristo. Glória a Deus. A sexta arma, e esta é a primeira ofensiva nesta armadura, a espada do Espírito, que o próprio Paulo já disse, que é a palavra de Deus. A palavra rema, a palavra revelada, a palavra falada, a palavra anunciada, a palavra verbalizada, a palavra pregada, a palavra dita, a palavra ensinada. Aleluia. Foi a recomendação do próprio Deus a Josué quando assumiu a liderança após a morte de Moisés. Aleluia. Deus disse: meu servo Moisés é morto, atravessa tu este Jordão, conduz este povo para além do Jordão, para a terra que ele lhes prometi aos pais lhes daria. Agora não saia, não se aparte, não se desvie do conteúdo
aleluia, da palavra, da lei, medita de dia e de noite, se alimenta diariamente, porque esta será a arma, aleluia, que você vai atacar, glória a Deus, com o cinto, com o calçado, com o escudo, com o capacete, você se defende, mas com a palavra você ataca, aleluia. Jesus no deserto, conduzido pelo Espírito durante 40 dias, tentado pelo diabo, ele disse: está escrito. Aleluia. Mas não é no gibi, não. Está escrito, não é nas redes sociais, não. Está escrito, não é no horóscopo, não. Está escrito na Bíblia, a palavra de Deus, aleluia, a arma que você vai contra o diabo. E por último, já finalizando, porque o tempo já foi, ele disse no versículo 18: orando em todo o tempo. Glória a Deus. No meu modo de ver, aqui também é uma sétima arma, e também uma arma que você contra-ataca. Guerra espiritual se vence de joelhos. Guerra espiritual se vence orando. Orando quando? Em todo o tempo. Fazendo o quê? Orando no Espírito. Como? Suplicando. Glória a Deus. Precisamos suplicar em oração. E com todo este revestimento, com toda esta armadura, estaremos prontos para vencer as astutas ciladas do diabo. Que Deus abençoe. E todos dizem: quantos agradecem por esta palavra? Fica de pés. Grande mensagem para caminharmos muitas milhas. Nós estamos nos dias mais difíceis da história da igreja. São esses dias que Satanás está lutando para matar muitos. Não é matar, porque se matar um crente, irmão, olha, é matando ele chegando do céu. Mas se matar a fé, ele se perde total. O diabo antigamente era como um trator, um barulho infeliz. Hoje é aqueles calçados, dá o nome aí. Tem deles que você pisa, que parece que não está pisando em nada. Ele vem sutilmente, né? E parece que não é ele. E dá abraço, dá cheiro. O diabo dá cheiro na testa de alguém que faz marroca. Sabe para quê? Para matar a minha e a tua fé. Está repreendido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem: amados, oramos pelo nosso pastor e a sua equipe, que certamente eles estão saindo de lá ainda nessa madrugada ou pela manhã, para que Deus os guarde, amém? Em nome de Jesus. Quanto agradece a Deus por tudo que ouviram esta noite, diz amém. Presbítero Edmilson, vem cá, meu jovem. Completa a bênção. Glória a Deus. Ore comigo, meus amados. Porque nesses tempos nem é força bruta, nem é inteligência, é retidão de caráter. Oh glória, que Deus nos dê. Ore comigo, Pai querido e santo. Nós te louvamos por essa noite na tua casa e na tua presença, Senhor. Nesses dias que são dias trabalhosos, dias maus, dias onde a iniquidade tem se multiplicado. E com a multiplicidade da iniquidade, Senhor, o amor de muitos vai vacilando, vai esfriando.
Oh glória, mas Senhor, contempla a tua obra, como disse o profeta Abacuque, renova a tua obra, Senhor, no meio dos anos, nos enche com o teu Espírito. É para esses dias maus que o Senhor nos deu uma promessa que diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nós não conseguimos pela força bruta, Senhor. Nós não conseguimos pela inteligência, mas nós conseguimos pelo revestimento do teu Espírito em nós, ó Senhor, que gera em nós a retidão, Senhor, que gera em nós, Pai querido, o teu mover, o teu agir, o teu revestir, Senhor, da nossa vida, assim como Daniel, Pai, caminhou em Babilônia, caminhamos nós neste mundo, ó Senhor. Haja em nós essa luz, haja em nós esse sal, ó glória, Badagamanagas, ó glória, Lebedeia, Kamandalakai, de tal maneira, Senhor, que o mundo possa olhar para a tua igreja e dizer verdadeiramente: eles pertencem ao Senhor Jesus. Nos mantém firmes, ó Senhor, nesta batalha que não é contra a política, que não é contra a economia, que não é contra as pessoas, Senhor, mas essa batalha é espiritual e eu creio que vamos vivenciá-la. Pai querido, creio que em nós será cumprida a tua promessa e em todas essas coisas seremos mais que vencedores em Cristo Jesus o Senhor. Você diz amém comigo? Estenda as mãos assim, elevo os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde me virá o socorro? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão, as consolações do divino Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, a tua casa e família. Vá em paz, a todos o Senhor acompanhe, em nome de Jesus. Amém.